Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele disse assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os davam salpicados. E quando ele disse assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e nos deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicadas e malhadas. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. E sou o Deus de Betel, onde tens uns ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança da casa de nosso pai? Não nos ele como estranhas? Pois vende-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a torquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia, e fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te,
que não fales a Jacó nem bem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizestes que esquivastes de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivastes de mim, e não me fizeste saber, para que te eu enviasse com alegria e com cânticos e com tamborios e com harpa. Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Podes haver em minha mão para vós fazer mal. Para o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te queiras ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtastes os meus deuses. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatareis as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentaram-se sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achastes de todos os móveis da tua casa, põe-nos aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Mas te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, na minha mão o requerias. Estava eu de sorte, que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu ontem à noite.
o pacto entre Labão e Jacó em Galeede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são as minhas filhas, e estes filhos são os meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vens é meu. E o que farei hoje a estas minhas filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aqueles montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede e Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tornares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar.